Jorginho, boa noite, parabéns pela vitória. A gente sabe que toda vitória é importante, mas essa vitória, ela representa algo especial dentro dessa recuperação, dessa prova de recuperação do Atlético no Campeonato Brasileiro. E como treinador, assim, quem está fora sofre muito mais, né? Um gol no apagar das luzes, enfim. E que enredo, precisava ser desse jeito. Boa noite, parabéns pelo resultado. Boa noite. Não precisava, mas às vezes é necessário para que a gente valorize todo um contexto do jogo, né? Eu preciso ressaltar, com o tempo, a gente, com a experiência de vida, eu sempre tomo decisões. Sinceramente, já aconteceu já 2 vezes comigo aqui. Na realidade, são 4 jogos dentro do Brasileiro. Eu tenho 2 vitórias, um empate e uma derrota, que não merecia perder contra o Corinthians. Mas, como eu falei, a experiência me diz para atuar, para agir e não ficar esperando. Como eu percebi que a gente não estava encaixando, principalmente o meio-campo, o Edson Fernando, com muita esperança, um jogador que tem muita qualidade, um domínio orientado perfeito, um jogador com muita personalidade, mas as coisas começaram a não acontecer bem para ele, e eu estava percebendo que a gente poderia já tomar um gol a qualquer momento ali. Então, a decisão de mudar e entrar o Baralhas, e ser feliz do Baralhas fazer o gol, mas a atitude de quem sai, isso já aconteceu com o Shailon, já aconteceu com o Léo, já aconteceu com o próprio Baralhas no intervalo, e aconteceu hoje com o Edson Fernando. Mas a postura desses atletas em relação à minha atitude e a postura deles em relação aos companheiros, que tem sido fundamental. Edson ficou tranquilo, abracei ele ali no banco. Então, é esse nível de comprometimento que a gente precisa ter com todos nós. Eu falei para os jogadores antes do jogo de que nós temos um sonho, mas esse sonho precisa ser transformado em meta, com trabalho, com dedicação, com treinamentos sérios, com um jogo sério. O Edson falou algo muito importante, falou que esse seria um dos jogos mais difíceis, porque a gente às vezes pensa que vai ter um pouquinho mais de facilidade, que não vai ter. A gente sabia o quanto seria difícil, que a equipe deles, eu quero aqui, além dos meus auxiliares, Joelton e Bebeto, quero agradecer ao Anderson, porque ele conhece muito bem o Barroca. Ele falou: Jorge, eles não vão baixar a linha, eles vão fazer marcação linha alta, e foi o que aconteceu. A gente realmente se preparou para uma situação como essa, mas mesmo assim a gente teve algumas perdas de bola ali, então a gente começou a fazer algumas ligações diretas, que era mais seguro. Eu não gosto realmente assim de abusar dessa saída da construção desde o início. Então, agradecer ao Anderson, porque foi exatamente a leitura que ele teve, que ele conhece muito bem o Barroca, e foi o que aconteceu no jogo. Então, como você falou, foi uma vitória muito importante para nós, uma vitória que não deixa a gente perder os grandes jogos que fizemos desde a minha chegada, mesmo não fazendo um grande primeiro tempo, mas segundo tempo nós melhoramos muito na organização, na agressividade que nós fizemos, na coragem de jogar, e fomos premiados com um gol no final do jogo. Jorginho, boa noite. Inclusive, o Wellington Rato, agora há pouco, ele citou isso, né, de absorver normalmente esse banco de reservas que ele teve hoje. E eu queria, por favor, que você explicasse a sua opção de hoje iniciar tanto com o Baralhas como com o Wellington Rato no banco de reservas. Então, a gente achou que, primeiro, o Edson, ele é um jogador muito qualificado tecnicamente. Ele é um jogador que fez um bom jogo na lateral, mas a gente sabe do potencial dele como primeiro, como segundo volante. A gente tentou fazer com que essa saída de bola, que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade, fosse melhor aproveitada, mas aconteceu justamente aquilo que a gente não esperava, que a gente achava que ia melhorar, mas aconteceu alguns erros, e é uma questão literalmente emocional, de que você erra o primeiro passe, ou você erra o primeiro lance. Foi o que aconteceu com o Jorginho, por exemplo, que a gente tomou um gol com um erro de domínio dele, a gente perdeu essa bola, e eu falei para ele, no final do jogo, e também no intervalo, eu falei: você não pode se abater, você precisa ter personalidade, porque você é o jogador pensante dessa equipe. É muito importante que você acredite de que o Jorginho não é aquele que errou aquele lance, mas que você é o cara que constrói, realmente faz a nossa equipe jogar, assim como o Marlon, que é aquele que arrasta. E então, assim, foi a decisão de botar o Edson Fernando justamente para isso, porque a saída dele, a construção dele é uma construção muito boa. Não aconteceu,
a questão do Rato, a gente precisava finalizar mais pelo lado esquerdo, principalmente o Luiz Fernando é um jogador que, ao driblar para dentro, ele tem uma facilidade de finalização muito boa. Aconteceu uma finalização, eu queria mais no jogo, né, porque ele é um jogador que realmente, quando traz essa bola para dentro, ele consegue finalizar muito bem. E eu lembrei para eles as chapadas no ângulo, e a gente acabou tomando um gol, justamente porque não marcamos o pé direito do nosso adversário. Então, essa foi a nossa opção, da gente ter mais finalizações de fora da área, porque o Luiz Fernando finaliza mais se o Rato jogando por ali. O Rato é um jogador que vai buscar mais uma linha de fundo, porque tem a perna esquerda, e essa foi a nossa intenção, sabendo que o Thurin é um jogador que sustenta muito bem, ele faz tanto pivô como as casquinhas para os jogadores que entram no facão, então ele é um jogador importante, continuo acreditando que o Thurin vai nos dar muita alegria, não desisto dele de jeito nenhum, mas eu fico muito feliz pelas substituições terem dado certo, 2 jogadores que estavam no banco, isso também mexe com o emocional do jogador, com o brilho do jogador, com a personalidade dele, de que ele tem que superar as dificuldades. Foi o que aconteceu com o Rato e com o próprio Baralhas, e por pouco o Baralhas não faz 2 gols, porque ele é impressionante no tempo de bola que ele tem na área, mesmo sendo baixinho. Jorginho, aproveitando que você está falando do Baralhas, um gol muito bonito dele, de letra, e o outro gol também do Rato bonito. Só que eu queria que você fizesse a avaliação a respeito dos gols perdidos pelo Atlético. Hoje não fez falta, mas qual que é a avaliação que você tira disso? Que bom que a gente está construindo. Foram 13 finalizações, se eu não me engano, 6 para gol, né? Mas assim, treinamento não está faltando, vocês estão acompanhando lá, sempre termino o treinamento, os meus atacantes estão fazendo finalização, tem um expert na comissão técnica, é o Joelto, que foi um atacante, pode não ter sido um cara muito conhecido, mas era matador, e ele sabe o momento certo, como fazer o movimento, até mesmo na situação do Thurin, é só encostar, não precisa deixar, não precisa fazer o movimento, seja de direita ou até mesmo chapando de esquerda, é algo que a gente treina constantemente, seja por baixo, seja por cima, vocês estão vendo que a gente está treinando, temos criado, e naturalmente vamos continuar efetivando esse trabalho, insistindo nesse trabalho, porque eu tenho certeza que os nossos atacantes trarão muita felicidade para a gente. Não fomos tão felizes assim nas finalizações, mas foi o necessário. Boa noite, Jorginho. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria saber se fosse para definir essa partida no dia de hoje, se seria alívio depois desse resultado, né, para não aumentar essa sequência de resultados ruins, e que agora se chega no momento certo. O Atlético faz 2 jogos fora de casa, tem um jogo contra o Fluminense, tem um jogo contra o Palmeiras. É hora certa do Atlético até ganhar um alívio, ganhar um respaldo um pouco maior? É claro que eu estou aqui, eu sou responsável por essa equipe, sou o líder dessa equipe, mas quero dizer que a minha chegada tem sido uma questão muito positiva, né? Não apenas de mudança de comportamento tático, porque eu acredito que cada um tem a sua forma de trabalhar, né? E eu tenho uma forma diferente de trabalhar do antigo treinador, minha forma de atuar como ex-atleta também, mas, querendo ou não, a gente acaba herdando, porque eu sou o treinador, então eu pego todo um pacote, mas você ficar 6 jogos, né, que você poderia fazer 18 pontos, você ganhar 3, é um peso muito grande e que reflete naturalmente nesse momento. Mas, desde que eu cheguei, a gente teve um primeiro tempo ruim. Todos os outros jogos muito bem, a equipe muito bem postada, muito bem organizada, uma equipe agressiva, uma equipe marcando linha alta, uma equipe com variedades táticas, saindo de um 4-3-3 para um 4-2-3-1 e também para um 4-2-4, e isso aí tem sido muito importante. Então, como eu falei, eu vejo esse período muito favorável para a gente não está, ao meu ver, a gente não está assim, tirando qualquer sombra, porque é claro que eu tenho que contar com esse momento que eu estou aqui. Aquilo que passou, eu não tinha nenhuma responsabilidade em relação a isso, a minha responsabilidade vem agora. Então, eu acredito que os jogadores entenderam, eles estão entendendo quem é o Atlético Goianiense, estão sonhando junto, com meta forte, decisiva, tem sido uma equipe corajosa. Então, assim, eu não estou espantando nenhum. Esse resultado não espanta, porque, na realidade, só está espantando um primeiro tempo ruim que nós fizemos, que nós fomos dominados, literalmente, pelo Avaí, mérito do Barroca, mérito da equipe Barroca, da equipe deles, mas a gente conseguiu reagir rapidamente, e eu acho que estamos num excelente caminho,
e é importante. Equipes como o Avaí, a gente precisa sair da zona de rebaixamento, a gente não conseguiu ainda, mas eu acredito que no máximo em 2, 3 rodadas a gente consiga isso. Então é fundamental que a gente tenha esse tipo de postura dentro de casa. Jorginho, boa noite, parabéns pela vitória, né? Resultado muito importante para o Atlético em termos de competição, para a sequência da temporada. E você vem fazendo mudanças na equipe de um jogo para o outro, ora por problema de suspensão, ora por problema de lesão. Queria saber de você que balanço que você faz até aqui. Geralmente, aqueles jogadores que saem, você tem colocado no intervalo, aqueles que entram, às vezes, têm saído. Como é que você tem visto esse balanço, esse rodízio? Você está perto de achar um 11 ideal para o Atlético, para a sequência da competição? Bem, particularmente, eu não sou muito adepto a rodízio, tá? Eu acho que, mesmo jogando de 3 em 3 dias, às vezes na semana a gente fica 4 dias, né, para um outro jogo, eu sou o tipo de treinador que acredito muito na recuperação desses atletas, se tivermos, porque nós temos hoje ferramentas maravilhosas que nos mostram realmente se ele está completamente cansado, se tem alguma possibilidade de uma contusão, então não sou muito de fazer revezamento, tá? Nos momentos que eu tomo uma decisão é em relação ao adversário que a gente está jogando, a forma de jogar de um atleta, de uma característica diferente e também num posicionamento tático desse jogador. Foi o que aconteceu nesse jogo, como eu fiz. A gente acreditou que, tanto com o Edson Fernando quanto o Luiz Fernando, a gente jogaria de uma forma diferente. O Luiz Fernando teve uma boa atuação, foi importante. O Edson acabou não tendo um bom desempenho, mas nós sabemos do potencial desse jogador. Então, eu quero deixar muito claro em relação a isso. Eu só vou pôr para o jogador no momento que a minha fisiologia e a minha fisioterapia, a parte médica e a preparação física falarem, Jorge, eu tenho que segurar, por exemplo, assim, o Jorginho. Tem que segurar o Jorginho, nós vamos segurar tendo um cuidado necessário. Mas toda a minha decisão, converso com a minha comissão técnica, converso com a parte de fisiologia e preparação física e tomamos uma decisão em cima daquilo que nós vamos enfrentar do adversário. Mesmo assim, eu penso mais na minha equipe do que na equipe adversária. A minha primeira decisão é naquilo que eu quero construir, depois numa reação em relação ao nosso adversário. Jorginho, boa noite. Parabéns pela vitória. Paulo Henrique, do Apito Esportivo. A sua opção por deixar o Wellington Rato e Baralhas no banco e com 30 minutos já voltar o Baralhas para o jogo que incentivou, essas são as suas opções da agora para frente nos próximos jogos da equipe do Atlético? Então, ainda é muito cedo, como eu acabei de falar agora, a gente analisa bem o que pode acontecer para o próximo jogo, mas muito provável, né? O Baralhas, no outro jogo, ele havia saído, então, como é um jogador importante para a nossa equipe, o mais importante é que os jogadores se sintam valorizados e com o respeito do treinador, com o respeito da comissão técnica e dos próprios jogadores. Como eu falei, a postura do Edson Fernando, a postura do Chay, a postura do Léo e do próprio Baralhas nos outros jogos que eles saíram, é muito importante para que a gente possa construir um ambiente em que todos aqui são importantes. Não importa quem entra, o mais importante é que a gente tem um elenco enxuto, né, mas um elenco que tem nos dado a resposta necessária. Obrigado, Jorginho. Valeu, pessoal.